todos sabemos, várias coisas compõem uma transmissão esportiva. Dentre elas, uma das mais importantes são os gráficos que são utilizados para mostrar de uma maneira mais clara e intuitiva a quem está assistindo o que está acontecendo durante a transmissão. E a seguir eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que são utilizados na transmissão da Fórmula 1. E nesse primeiro gráfico aqui, ele é o mais completo e aparece durante boa parte da corrida. E nele mostra ali à esquerda a posição de cada piloto, à direita mostra a equipe de cada um, o nome, mais à direita mostra a distância entre cada um medida em segundos, que é como é feita a medição nas corridas, né? E um pouquinho mais acima mostra a quantidade total de voltas e a volta atual. O gráfico ele aparece quando o piloto vai realizar um pit stop. Nele ele possui duas contagens de tempo, essa à esquerda em branco, que é do momento que o piloto entra no pit lane até o momento que ele sai, e essa em vermelho é do momento que ele para realizar a troca de pneus até o momento que ele é liberado pela equipe. E agora vamos falar dos gráficos utilizados no futebol. E uma liga que vem inovando nesse quesito é a La Liga, que é a Liga Espanhola de Futebol, que firmou recentemente uma parceria com a Media Team e a WT Vision no grupo Media Pro, juntamente com a EA Sports, a criadora do jogo IFC, que buscam trazer uma transmissão imersiva e que remete ao jogo de futebol. Temos um comparativo entre dois jogadores de equipes distintas, né? No caso aqui é o Lewandowski do Barcelona e o Alaba do Real Madrid, e nele traz algumas estatísticas como gols, assistências, desarmes, faltas recebidas e finalizações. Já no segundo nós temos um mapa de calor de um jogador específico, que no caso é o Lewandowski, que já foi apresentado no gráfico anterior, e nele mostra a distância que o jogador percorreu, qual a parte do campo ele mais correu, né, mais atuou, as partes do campo ele menos atuou. E todos esses gráficos têm o objetivo de aumentar o envolvimento do espectador e proporcionar um espetáculo visual imersivo que lembre a atmosfera dos videogames, trazendo as estatísticas que antes eram apresentadas de maneira mais estática e menos intuitiva, de uma maneira mais interativa e visualmente clara para o espectador. Olá, telespectadores amantes do futebol. Hoje estamos aqui para explicar sobre a física e matemática utilizada no jogo. Alguns conceitos básicos de física e matemática são utilizados desde calcular a força de um chute, a velocidade de uma bola, a trajetória e a força de aceleração do jogador. Por exemplo, no pulo do CR7 de 2,95 metros, foi utilizada a seguinte fórmula: H corresponde à altura, V corresponde à velocidade inicial e G corresponde à aceleração gravitacional, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É muito importante salientar que é muito utilizada a matemática física, principalmente quando você vai passar os dados estatísticos de cada jogador para os games, como, por exemplo, a velocidade que o jogador vai correr durante tantos pixels, ou então a força que vai ter a bola quando o jogador acertar com um chute lá e calcular com o tom pressionado. A tecnologia inovadora das placas de LED chegou efetivamente aos campos de futebol, revolucionando a comunicação entre anunciantes e o público. Com uma exibição de alta qualidade e impacto, essa tecnologia gera um grande retorno monetário para os anunciantes. Além da publicidade, as placas de LED são usadas para exibir informações em tempo real, permitindo que os torcedores vejam a ação de forma clara, mesmo se estiverem sentados longe do campo. Elas também exibem conteúdos envolventes como feeds de mídia social, enquetes e outros conteúdos interativos. Isso permite melhorar a experiência dos fãs, proporcionando acesso instantâneo às estatísticas, replays e outras informações relevantes durante o jogo. Também melhoram a segurança dos estádios, exibindo mensagens de emergências, avisos e instruções de evacuação quando necessário. Em caso de emergência, a capacidade de transmitir instruções claras e visíveis podem salvar vidas. Os painéis de LED são uma ferramenta essencial para a gestão de multidões em situações críticas. Uma inovação recente é a capacidade de exibir anúncios personalizados dependendo do canal e do país, usando a tecnologia de substituição virtual. Emissoras podem sobrepor anúncios diferentes para públicos diversos, aumentando a eficácia da publicidade. Com inúmeros benefícios, os painéis de LED estão se tornando uma ferramenta essencial para estádios e campos de futebol em todo o mundo. Eles fornecem a plataforma versátil para exibir informações, interagir com os fãs, melhorar a segurança, revolucionando a comunicação nos campos. Tudo nas placas de LED é brilhante.
Com a contínua evolução da tecnologia, esperamos ver inovações ainda mais empolgantes que transformarão a experiência dos fãs e a maneira como as marcas se comunicam com o público. As placas de LED e as identidades visuais transformaram a experiência dos eventos esportivos, proporcionando uma publicidade mais envolvente e lucrativa. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar que essas inovações continuem a moldar o futuro dos esportes de maneiras surpreendentes. Estamos apenas começando a ver o potencial das placas de LED nos esportes. O que vem a seguir promete ser ainda mais revolucionário. Bom, meu nome é Gabi Dias e eu vou falar sobre a aplicação da computação gráfica na arbitragem de vídeo esportiva. Antes disso, nós precisamos entender como se deu a necessidade de aplicação da tecnologia no esporte. Para isso, devemos voltar a 1960, quando Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, percorria em média 4 km por partida. Hoje, em competições de alto nível, um jogador percorre cerca de 12 km por jogo. Diante disso, é notório que o esporte passou por várias evoluções, resultantes de vários aspectos, como preparação física, nutrição adequada, abordagem fisiológica individualizada, equipamentos avançados, tecnologia aplicada, entre outros. E não somente o futebol seguiu essa tendência, outros esportes também tiveram a mesma linha evolutiva. Pôde-se observar esse fenômeno quando nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, 67 recordes mundiais foram quebrados em diferentes modalidades esportivas. Entretanto, o desenvolvimento esportivo ele promove disputas mais dinâmicas, competitivas e, consequentemente, mais atrativas ao público. Porém, impõe enormes dificuldades aos árbitros, que possuem limitações humanas, provocando erros prejudiciais a atletas e equipes. Ademais, com a evolução das transmissões televisivas e a expansão das redes sociais, esses erros que no passado eles seriam despercebidos, hoje são completamente evidenciados. Perante a problemática apresentada, observou-se necessária a implementação dos sistemas de revisão por vídeo nos esportes de alto nível. Alguns bem mais cedo, como o Instant Replay em 1985 no futebol americano, o Instant Replay em 2002 no voleibol, o Hawkeye em 2005 no tênis. Outros mais recentemente, como o Video Support em 2021 no futsal, o Table Tennis Review em 2019 no tênis de mesa, o Video Assistant Referee VAR em 2016 no futebol, o Challenge ou Video Check em 2012 no voleibol. E todos esses sistemas eles possuem o mesmo objetivo, Eles buscam tornar as competições mais justas com o auxílio tecnológico. A aplicação da computação gráfica nos sistemas de arbitragem de vídeo é crucial para garantir a precisão e a clareza das decisões tomadas em diversas modalidades esportivas. Vou apresentar alguns aspectos específicos de como a computação gráfica é utilizada. O primeiro deles, na análise de trajetórias e simulações, o Hawkeye utiliza várias câmeras de alta velocidade posicionadas ao redor do campo para capturar a trajetória da bola. A computação gráfica processa essas imagens capturadas para gerar uma simulação 3D precisa do movimento da bola. Isso é usado para determinar se a bola caiu dentro ou fora dos limites, se houve toque na bola ou se a bola cruzou a linha do gol, dependendo do esporte. A computação gráfica é utilizada também para análise de lances controversos. O Video Assistant Referee VAR no futebol é utilizado para analisar lances controversos, como gols, penalidades, cartões vermelhos e impedimentos. Softwares gráficos avançados são usados para traçar linhas de impedimento de forma precisa, analisando a posição dos jogadores no momento do passe. Utilizando várias câmeras sincronizadas e algoritmos de visão computacional, a computação gráfica gera linhas virtuais no campo que mostram se o jogador estava em posição de impedimento quando a bola foi repassada. Outra aplicação é na tecnologia da linha do gol, a Goal Line Technology. Sistemas como o Hawkeye Goal Control usam a computação gráfica para determinar se a bola cruzou completamente a linha do gol. A GLT utiliza câmeras de alta velocidade que capturam centenas de frames por segundo e algoritmos gráficos que processam esses dados para fornecer uma decisão instantânea.
As câmeras elas capturam múltiplos ângulos do gol e usam a computação gráfica para criar uma visualização 3D da bola em relação à linha do gol. Se a bola cruza a linha completamente, outra notificação automática é enviada aos árbitros. Na visão computacional e machine learning, tem-se o processamento das imagens, que são técnicas de visão computacional, e machine learning são usadas para identificar e rastrear objetos e jogadores no campo. A computação gráfica transforma essas informações em dados visuais e compreensíveis para árbitros e o público. O rastreamento dos jogadores é feito através de sistemas avançados que rastreiam automaticamente a posição e os movimentos dos jogadores e da bola, gerando gráficos que mostram o posicionamento e os padrões de movimento durante a partida. Bom, podemos concluir que a computação gráfica é uma ferramenta poderosa nos sistemas de arbitragem de vídeo, permitindo a criação de visualizações precisas e detalhadas de eventos esportivos. Ao processar grandes quantidades de dados visuais em tempo real, a computação gráfica ajuda a garantir as decisões mais justas e precisas, melhorando a integridade e a justiça nas competições esportivas. Olá, eu sou o Gustavo e vou iniciar o trecho desse vídeo com um pequeno questionamento em relação ao futebol dos tempos de pedreiros, aquele da época do Pelé, com os jogadores dos tempos atuais. Por que o futebol de hoje em dia tem poucas jogadas bonitas, onde um jogador sai do meio de campo, driblando outros 5 e ainda marca o gol? Um exemplo de exceção onde podemos ver uma belíssima jogada de um grande jogador é o gol do Wellington Rato sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil em 2023. O Rato, sendo um jogador muito habilidoso, ele cortou para o lado e fez um grande gol que poucos conseguem realizar nos tempos de hoje. Isso se dá pelo avanço da tecnologia e profissionalização do esporte. Essa é a primeira resposta que vem na cabeça ao responder esse questionamento. Porém, poucos sabem de alguns exemplos que fizeram esses jogadores aumentar o seu rendimento. É aí que vem a minha parte para falar sobre o rendimento dos jogadores com a computação gráfica envolvida. Bem provavelmente vocês já viram alguns jogadores com colete no corpo por debaixo da camisa, e aquilo é um dispositivo GPS que consegue captar os seus movimentos em tempo real durante os jogos e também treinos. Logo, esses dados são coletados, então processados para criar mapas de calor que mostram onde cada jogador passou mais tempo no campo, e esses mapas ajudam os treinadores a entender o posicionamento e padrões de movimentos de cada jogador em campo ou no treino. Além disso, gráficos detalhados podem mostrar a velocidade e a direção dos movimentos, fornecendo informações valiosas sobre a performance física. Por isso que hoje quase não vemos gols, como no Pelé antigamente, onde ele conseguia fazer repetidamente uma jogada e ainda se marcar. Com o avanço da tecnologia, a gente acaba diminuindo isso, pois o jogador fica muito mais previsível. Esses mapas também podem conter comparações entre jogadores, ajudando na tomada de decisões sobre substituições e estratégias. A computação gráfica nos permite visualizar e analisar o movimento dos jogadores em campo, e isso ajuda a entender melhor a dinâmica do jogo. Com a ajuda da computação gráfica também, podemos transformar esses dados brutos em gráficos visuais, facilitando a compreensão do desempenho de cada jogador. Dessa forma, também podemos ver que jogadores como Wellington Rato estão cada vez mais escassos, pois parte defensiva do futebol acaba evoluindo e tornando cada um dos seus jogadores mais previsíveis com a ajuda da computação gráfica.